Existe uma série de evidências científicas e práticas que mostram a importância da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos para a agricultura. E isso, por si só, já seria suficiente para afirmar que o futuro da agricultura no Brasil e no mundo depende da conservação da biodiversidade e de ecossistemas equilibrados. Mas para me ajudar a responder essa pergunta, eu vou contar com uma área da ciência que é a modelagem de cenários. De um modo bem geral, os modelos são representações de sistemas complexos e os cenários são representações de futuros possíveis. Os modelos e cenários se complementam porque, enquanto os cenários descrevem trajetórias futuras para diversos vetores de mudanças, os modelos traduzem esses cenários em projeções quantitativas. A modelagem de cenários é uma ferramenta que pode ser usada para explorar questões do tipo: o que aconteceria se uma determinada medida ou política fosse implementada ou não implementada? Cenários de linha de base consideram que as tendências atuais continuarão no futuro, e esses cenários mostram que as mudanças do uso da terra, que incluem a expansão agropecuária, continuarão a ser o principal vetor de perda de ecossistemas no Brasil nas próximas décadas. E essa conversão de ecossistemas irá agravar a perda de biodiversidade e, consequentemente, impactará na manutenção e provisão dos serviços ecossistêmicos, como polinização, ciclagem de nutrientes, controle natural de pragas, regulação do clima e do regime de chuvas, e tudo isso afeta diretamente a agricultura. No futuro, as mudanças do uso da terra também poderão atuar em sinergia com as mudanças climáticas, aumentando ainda mais a pressão sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, com impactos na produtividade agrícola e nas áreas aptas para a produção. E vale lembrar que o desmatamento é a principal fonte de emissões no país. Os cenários que consideram mudanças climáticas indicam, por exemplo, que a Amazônia poderá perder a sua capacidade de absorver carbono e de regular o clima e o regime de chuvas. O Cerrado sofrerá com a redução de disponibilidade hídrica e aumento da temperatura. O Pampa ficará mais vulnerável aos extremos climáticos. A Caatinga ficará mais suscetível à desertificação. E é fato que atualmente existem várias áreas agriculturáveis fora do ótimo climático, principalmente nas fronteiras agrícolas da Amazônia e do Cerrado. E os modelos indicam que essas áreas poderão aumentar significativamente no futuro, o que poderá inviabilizar o cultivo de algumas culturas em algumas regiões. E os modelos e cenários, eles também podem ser utilizados para quantificar essas perdas agrícolas. E estima-se que as perdas poderão chegar a bilhões de dólares por ano se as tendências atuais de desmatamento e, consequentemente, de perda de biodiversidade e serviços ecossistêmicos continuarem como estão em um planeta cada vez mais quente. Mas, por outro lado, os modelos, eles permitem a construção de cenários ou futuros alternativos, em que medidas de conservação ou práticas mais sustentáveis são adotadas. Esses cenários, eles contam, por exemplo, com uma implementação completa do Código Florestal, ou são cenários que a soja produzida no Brasil é livre de desmatamento, ou ainda cenários que mostram que não é preciso desmatar mais nenhum hectare de vegetação nativa para atender à demanda futura por commodities agrícolas. E uma conclusão importante desses cenários alternativos é a de que a conservação dos ecossistemas e da biodiversidade não impedirá a expansão da agricultura no Brasil no futuro. Eles também convergem para a importância da intensificação da pecuária e do aumento da produtividade para liberar terra para produção agrícola, para restauração e para proteção dos ecossistemas. Claro que essas medidas são custosas, mas os estudos também estimam que os custos de preservação hoje serão muito menores do que os custos ocasionados pelos impactos das mudanças climáticas no futuro. E todas essas ações de proteção, restauração, adoção, de manejo e práticas sustentáveis, elas também podem ser entendidas como soluções baseadas na natureza. Portanto, essas ações elas têm o potencial de mitigar as mudanças climáticas, combater a perda de biodiversidade e promover a adaptação e maior resiliência das cadeias produtivas da agropecuária brasileira,
com custos comparativos menores, com co-benefícios e até mesmo com a oferta e geração de empregos. E para terminar, eu gostaria de dizer que um dos desafios dessa área é a construção de cenários mais inclusivos e participativos, e mesmo com as limitações e incertezas inerentes aos modelos e cenários, essas ferramentas são importantíssimas para o planejamento estratégico do território, para a gestão dos recursos naturais e deveriam ser amplamente utilizadas na formulação de políticas públicas e na tomada de decisão.